Olá, querido irmão, querido amigo que acompanha os vídeos do canal Espada de Dois Gumes. Que alegria tê-lo aqui conosco, para ouvir a palavra de Deus, para através desta palavra que é poderosa, ser edificado e fortalecido. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre 3 personagens bíblicos. A gente vai falar sobre quando nós somos desacreditados. Isto é uma coisa necessária no decorrer da nossa caminhada. De vez em quando a gente passa por situações em que nos sentimos ultrajados, nos sentimos desrespeitados pelo fato das pessoas não concordarem com o nosso ponto de vista, das pessoas não crerem naquilo que falamos, naquilo que nós defendemos. Existe um versículo aqui na Bíblia, em primeiro livro de Samuel, capítulo 25, versículo 10, que nos diz o seguinte: Nabal respondeu aos jovens enviados por Davi: Quem é Davi e quem é o filho de Jessé? Muitos servos são que fogem da presença do seu senhor. Essa é uma história que fala de quando Davi era fugitivo ainda, e Deus havia lhe feito uma promessa, né? Deus lhe havia ungido como rei de Israel. E nesse episódio especificamente, Davi ele precisou de uma ajuda. Ele foi pedir ajuda a um homem muito rico chamado Nabal, enviou mensageiros para pedir que aquele homem lhe ajudasse com o que ele tivesse em mão, com alimentos, com coisas necessárias para a subsistência de Davi e dos seus homens. E a resposta de Nabal foi essa: quem é Davi? Para que eu divida com ele o que eu tenho, aquilo que eu adquiri. Esse homem simplesmente desacreditou de Davi. Falou com Davi como se ele fosse um qualquer, e não como um ungido do Senhor, e não como alguém que estava debaixo de uma promessa dada por Deus. Nabal desacreditou de Davi. E a resposta de Davi foi o que acontece com todos nós, né? No primeiro momento, Davi se irou, ele se sentiu profundamente ofendido por aquela resposta, por aquele desdém de Nabal, e no seu coração ele planejou ir de encontro àquele homem para matá-lo, para destruí-lo e para se vingar da forma como ele lhe havia tratado. Mas Deus, como é misericordioso, né, proveu ali uma forma de Davi entender que a vingança não valeria a pena, porque na nossa caminhada é necessário que muitas vezes nós sejamos desacreditados, como foi Davi. Existe um outro personagem bíblico, desta feita está no livro de primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículo de número 24. Por onde foi de mim o Espírito do Senhor para falar contigo? Essa aqui é a história do profeta Micaías, um profeta usado por Deus, mas que não tinha o aval da maior autoridade da época, no caso do rei Acabe, porque Micaías sempre profetizava coisas desagradáveis para Acabe. Então Acabe tinha uma repugnância do profeta Micaías, porque ele queria ouvir coisas que eram desejáveis aos seus ouvidos. Mas como Deus iria falar algo de bom para Acabe se ele estava andando num caminho tortuoso? O que acontece é que aqui neste episódio Acabe estava querendo sair em guerra, e juntamente com ele estava o rei Josafá, que era um rei temente a Deus. E o rei Josafá sugeriu: antes de sairmos em guerra, seria bom se nós consultássemos a palavra do Senhor. Então o rei Acabe chamou ali 400 profetas dos seus, e todos profetizaram a mesma coisa, que ele deveria sim naquela batalha, que Deus seria com ele. Mas o rei Acabe ficou tão desconfiado daquela quantidade tão grande de profeta, que disse: não haveria nenhum outro profeta do Senhor que nós pudéssemos consultar? E aí o rei Acabe disse: tem Micaías, mas ele nunca profetiza coisas boas de mim. Micaías é chamado então,
E o que ele entrega não é favorável. Ele diz, olha, eu vejo a Israel como ovelhas que não têm pastor. Se você for a esta batalha, rei, você não será bem sucedido, porque Deus não está indo com você. E a esta palavra pareceu mal a um dos profetas de Acabe, chamado Zedequias, que esbofeteou Micaías e desdenhou também dele e desacreditou da sua palavra. Disse, olha, não é possível que o Espírito de Deus tenha passado de mim para ti. Então ali o profeta de Deus é desacreditado, todo mundo diz a mesma coisa, só ele que diz algo diferente, ninguém acredita na sua palavra, a ponto do rei mandar prendê-lo e dizer, mantenham-o com pão e água até que eu volte da batalha. Mas o profeta de Deus, sempre com muita ousadia, disse, se você voltar desta batalha em paz, porque Deus não falou da minha boca. Então, por falar a verdade, por falar a palavra de Deus, por falar aquilo que era correto, Micaías é desacreditado, é esbofeteado e preso. Existem vários outros personagens na Bíblia que nós poderíamos citar aqui como pessoas que não receberam aplausos, elogios e que não foram bem aceitos naquilo que eles pregavam, naquilo que eles defendiam. Mas eu acredito que não há exemplo maior nem melhor do que o próprio exemplo do nosso Salvador de Jesus. Lá em Isaías, capítulo 53, o profeta Isaías, ele diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Então, 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías já profetizava e dizia que aquela pregação que Jesus iria fazer não iria surtir tantos efeitos na vida daquela geração, porque muitos foram os que desacreditaram de Jesus. Muitos homens importantes daquela época, né? Os religiosos da época, os sacerdotes, os fariseus, que eram as pessoas entendidas, as pessoas que examinavam as escrituras e deveriam entender que diante dele estava o Messias, essas foram exatamente as pessoas que desacreditaram de Jesus. E o pior de tudo não foi isso. O pior de tudo é que a própria família de Jesus não acreditou nele. Lá em João, no capítulo 7, no versículo de número 5, a Bíblia nos diz assim, nem ainda os seus irmãos creram nele. Os próprios irmãos de Jesus, né, os meio-irmãos de Jesus, filhos de Maria, não criam em Jesus, a ponto de quando chegou a festa dos tabernáculos, eles disseram para Jesus, vai para a Judeia e faz ali os teus milagres, porque qualquer um que quer ser conhecido não fica se escondendo. Então, eles achavam que Jesus fazia aqueles milagres, aquelas obras, que aquelas palavras maravilhosas que ele dizia, era simplesmente para ser conhecido, era para que as pessoas reparassem nele. Eles não entendiam que Jesus fazia aquilo porque ele era o Messias que havia de vir, aquele que viria resgatar não somente Israel dos seus pecados, mas toda a humanidade. Nós aqui na Terra não somos os únicos que somos desacreditados de vez em quando, né? Houve na Bíblia pessoas tementes a Deus que também passaram por situações assim, de não ter o apoio das pessoas. No entanto, Jesus, ele não desanimou com a falta de crença que os seus irmãos tinham nele, com a falta de crença que a sociedade daquela época tinha nele, os sacerdotes, os religiosos, os fariseus, mas simplesmente ele abraçou a todos que creram. Ele se apegou, ele acolheu e ele salvou a todos que depositaram nele a sua confiança. E nós devemos seguir um caminho semelhante ao de Jesus. Não vamos focar as nossas energias nas pessoas que não creem naquilo que nós dizemos, nas pessoas que não acreditam no nosso potencial, que não acreditam na nossa fé, que não acreditam nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Vamos orar por eles, vamos amá-los, vamos entender a sua incredulidade e vamos entender que as pessoas
são diferentes umas das outras. E entender também que é necessário que passemos por isso. E a Bíblia nos diz lá no Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele nos fala em Mateus capítulo 5, no versículo 11 e 12, ele nos diz assim: bem-aventurados sereis quando por minha causa vos insultarem, vos persigam e digam toda classe de mal contra vós, mentindo. No 12 ele diz: alegrai-vos, porque vossa recompensa é grande nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Na caminhada com Deus, muitas coisas sobrevêm, mas nós não podemos jamais tirar o nosso foco do chamado, tirar o nosso foco do objetivo maior da nossa fé, que é um dia encontrarmos o Senhor e vê-lo face a face como Ele é. Não fique triste quando não acreditarem em você, quando não apoiarem os seus planos, os seus projetos, as suas palavras. Tão somente continue firme e confiante no Senhor e prossiga para o alvo e prossiga para o propósito para o qual Deus te chamou. Querido Deus, eu te peço neste dia que tu abençoes poderosamente a todos que nos ouvem. Que eles sejam, Senhor, alcançados pela tua paz, pela tua misericórdia, pelo bálsamo do teu Santo Espírito, que fortalece e revigora a nossa alma. Que todo desânimo, que toda frustração por não encontrar apoio naqueles em quem confiamos, que todo esse sentimento, Senhor, saia do nosso coração e seja substituído pela alegria e o conforto que vem do alto. Em nome de Jesus, abençoa e fortalece a todos que esperam em Ti. Em nome de Jesus, amém. Que Deus continue abençoando a tua vida. Em nome de Jesus.